Trump aterrorizou, gente, o velório do Papa. Para começar, o homem foi de azul. O homem foi no velório do Papa e não pôs um preto, gente. O homem foi de azul. Não é que ele foi de azul marinho, não. Ele foi de azul azul. E aí o repórter foi perguntar pra ele: Ô Trump, por que você decidiu ir no velório do Papa? Ele, porque eu ganhei entre os católicos. Né? Tipo assim, o Papa é alguém que não sei o que. Não, eu ganhei entre os católicos, daí tô indo lá. E aí ele pegou e chegou lá e ele conversou com o Zelensky. Aí fizeram umas fotos assim, são os dois na cadeira, assim, depois daqui a pouco eu já mostro. E o Macron, ele deu a mãozinha pro Macron, o Macron fez assim, ó. Passa depois. Tá ligado? E tem alguém aqui também dormindo no meu colo hoje, gente, então... And we will get to that right at the other side of this, but we also have to talk about this breaking moment that just happened, aqui, where Donald azul, Trump met with deu President mão, Vladimir e o Zelensky. Macron, You can see French President Emmanuel. Excusez-moi. Excusez-moi, não falo com laranja, gente. Não falo com gente laranja, não. Só falo com gente que tem noção do bronzeador, de passar bronzeador. E assim, gente, o Trump tá caindo a popularidade dele. Ele deu uma entrevista à Time Magazine, deu uma entrevista com ele, uma entrevista que detonou. Foi bem ruim pra ele. E ele tá causando com o Brasil também, né, gente? Vocês estão sabendo que ele tá causando com o Brasil, né? Dizendo que o Brasil tá ganhando muito dinheiro aí, que o Brasil tá ganhando dinheiro às custas dos Estados Unidos. Gente, bom dia, vamos dar um like, se inscreve. Gente, eu quero chegar aos 100 mil antes de eu voltar pro Brasil. Eu tô voltando pro Brasil em julho. Até final de maio eu quero chegar a 100 mil pra poder a plaquinha vir aqui, né? Porque eles demoram pra entregar no Brasil. Se quiser mandar um Xi Jinping pra gente, tá aqui, pode barra aqui. O Trump, ele tá sem popularidade. Essas coisas das tarifas ferrou e assim, agora vai ser essa última semana de abril e a 1ª de maio que a gente vai começar a sentir aqui nos Estados Unidos a falta de produto nas prateleiras. Porque desde 2 de abril, que ele lançou, que foi o Liberation Day, né, o dia da liberação, dia da libertação, é a libertação do mundo dos Estados Unidos. O mundo se libertou dos Estados Unidos no dia 2 de abril, né? Foi quando ele anunciou as tarifas. Então, desde lá, os portos estão meio que parados. Eles não estão funcionando 100%. Então, vai faltar coisa. Vai faltar coisa. Tanto que, essa semana, foi o dono do Walmart, desses mercados grandes, assim, desses varejistas grandes, fizeram reunião com o Trump e falaram, mano, pelo amor de Deus, vai começar, daqui 2 semanas já vai faltar leite, tipo, sei lá, leite, tô falando qualquer coisa, mas assim, entendeu? E aí foi que o Trump começou a falar, não, eu vou falar com o Xi, e vai ficar tudo bem, eu vou baixar a tarifa, não sei o que, o Xi não telefona pra ele não quer telefonar pro Xi. Porque ele colocou esse negócio de tipo assim, o Xi me liga, todo mundo tá me ligando pra lamber minha bunda. E a China não tá ligando, e ele tá mentindo, gente, ele tá mentindo. Ele mentiu já umas 2, 3 vezes que falou sim com o Xi, que tá falando com a China. E a China fala, gente, estamos falando com ninguém não. Estamos bem quietos aqui na nossa. Só negociando aqui, ó. Então, aqui eu quero assistir com vocês um vídeo do professor Leonardo que ele tá chamando a atenção aqui que o Trump tá perdendo o apoio das Big Techs. Porque desde que o Zuckerberg deu aquela declaração e que estava todo mundo na posse do Trump, o cara do Google, o TikTok, estava tudo na posse do Trump, falei assim, mano, isso aqui vai virar 1984 mesmo, assim, as redes sociais e a tech vai virar o Big Brother. Mas aí tem acontecido isso essa semana. A Meta, acho que foi semana passada, o Facebook, né, a Meta tomou uma porrada e o Google também, que eles estão fazendo aquelas leis anti-monopólios. E o Google fica querendo dizer que não é monopólio, a gente, Google, né? E aí o Google perdeu uma ação essa semana. E eu fiquei mesmo pensando, por que será que o Trump não está socorrendo esse povo? O que está acontecendo, né? Vamos ver, o professor Leonardo soltou um vídeo muito bom ontem, que eu quero assistir aqui com vocês. Muito obrigada, professor Leonardo. Vamos ver, que jogada é essa, cara? Que isso eu também quero entender. Esse é, sem dúvida alguma, um dos vídeos mais importantes do canal. Então é importante que você preste atenção. Porque Trump, ele está por um fio. E o fio que o segura pode não segurar mais. Porque esse fio é o apoio das empresas do Vale do Silício, as Big Techs, que fizeram um pacto com Donald Trump para que ele derrotasse Joe Biden em troca de benesses, principalmente benesses jurídicas. Mas isso não está acontecendo. Porque além do julgamento de Mark Zuckerberg,
o principal buscador da internet está sendo julgado e ele já foi derrotado pelo governo Trump, que poderia intervir, mas não interveio. Na verdade, pressionou ainda mais. A situação ela é muito crítica, porque havia uma esperança de uma contrapartida de Trump para as Big Techs e essa esperança não aconteceu. Do outro lado da costa, Wall Street está decepcionada com Trump, porque ele pode jogar o país em uma enorme recessão e numa imprevisibilidade que ninguém... Já jogou, gente. É assim, eu tô querendo escrever aqui, não. Mas assim, o negócio é o seguinte. Já tem indicativos de que o país já entrou numa recessão por causa dessa... É que assim, né, gente? As coisas, elas funcionam tudo, é muito... A gente funciona tipo é um mecanismo, né, gente? Você tira um negócio, fode um negócio aqui, vai fudendo tudo atrás. É o dominó, né? Vai embora. Então, como só tem gente incompetente e burra no governo dele, é uma galera que... Não, né, burra por quê? Porque não consegue ver contexto de nada, só vê os seus próprios interesses, os seus próprios instintos primários. Né? Então a pessoa ela não pensa que uma ação dela vai decorrer, e ela nem pensa em perguntar para um especialista. E aí fica assim. Imagina o que poderá acontecer. Sem o apoio dos mercados ou com os mercados desgostosos, caberia às Big Techs segurarem Trump. Mas elas não estão tendo a contrapartida. E para piorar, o apoio está saindo caro. Porque, graças a Donald Trump e suas políticas tarifárias, a Europa já multou Apple, Meta e está investigando a Microsoft. E isso tudo é a principal discussão sobre o futuro do capitalismo. As empresas do Vale do Silício vão interferir nas soberanias nacionais ou não? O que você acha que vai acontecer com o futuro do governo Donald Trump? As Big Techs terão poderes suficientes para influenciar em políticas públicas e nas soberanias nacionais? Elas vão romper quando com o Donald Trump? Trump chega... Eu acho que já influenciam, né? De uma maneira por trás das cortinas, assim, mas eu acho que já faz isso, né? Mianmar, né? Teve várias revoluções, gente. A própria eleição do Bolsonaro, tudo. Elas já estão influenciando, eu acho. Até o fim do mandato, acha que Trump é um desastre, então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal e eu prometo que eu vou cortar o cabelo, devo ou não cortar o cabelo? Rumo aos 400 mil inscritos. A situação do Donald Trump, pessoal, ela é uma situação muito crítica. E por quê? Porque o Trump, ele colocou aquela política de tarifas, achando que as empresas vão voltar para os Estados Unidos. E tudo isso porque Trump tem o objetivo de gerar empregos nos Estados Unidos, ou em território americano. Tá muito esquisito isso aqui. E por quê? Porque ele fez uma promessa de campanha. Trump venceu com o apoio das Big Techs, mas com o voto do operariado americano, que com o avanço da tecnologia, da mecanização, perdeu seus postos de trabalho. E eles culpam a chegada dos imigrantes e das minorias para a perda dos postos de trabalho. Então Trump, ele aumentou as tarifas para atrair as empresas manufatureiras do mundo todo para os Estados Unidos para ver a geração de empregos. Só que o aumento das tarifas está provocando inflação, redução de consumo e possivelmente recessão no segundo semestre. Esse é o risco que Trump está adotando. Alguns bancos de investimento, como o Goldman Sachs, já falaram que 500 mil postos de trabalho podem ser perdidos até o final do ano por conta da política tarifária de Trump. Trump hoje culpa o presidente do Banco Central, do Fed, o Powell, mas não para tirá-lo. Trump precisa de Powell ali para ser um boi de piranha. Só que os ataques de Donald Trump ao Federal Reserve, ao Fed, ao Banco Central Americano, levantam suspeitas e questionamentos que ele pode interferir diretamente nas instituições americanas de modo não republicano, agindo como um déspota esclarecido, o que deixa os mercados ainda mais incertos. Para se manter no governo, ou Trump muda sua postura, ou vai até o fim contando com o apoio das Big Techs, as empresas do Vale do Silício, que apoiaram Trump para derrotar Joe Biden. O problema é que é o seguinte, as Big Techs começaram a ser julgadas pela justiça americana no governo Joe Biden. E os julgamentos estão entrando em fase decisiva agora. O Meta e Mark Zuckerberg começaram a ser julgados semana passada. E nessa semana, o principal buscador da internet, que é dono da nossa plataforma, você sabe do que eu estou falando, mas tem que tomar cuidado com as palavras que eu vou usar aqui, foi derrotado na justiça. E foi derrotado de uma forma que não tem mais como recorrer. A única coisa que o buscador está esperando é a pena. E por que ele foi derrotado? Por conta de monopólio. Monopólio para os buscadores nos smartphones, por conta de contrato que ele fez com a Apple, e também pelos sistemas de anúncio. Então o que aconteceu? É muito possível que o principal buscador seja punido ou tenha como punição a venda do navegador, que é o navegador mais popular do mundo, o Chrome. Não posso usar a palavra, você sabe o que está acontecendo. E caso o monopólio não seja quebrado, mesmo com a venda do Chrome, ou com outras medidas de quebra de monopólio, pode ser que o principal buscador tenha que vender o Android, que é o sistema operacional que você possivelmente está usando. Trump poderia ter aliviado com os seus advogados do governo durante o julgamento, mas ele não aliviou. O julgamento que começou em agosto de 2024, ou seja, na era de Joe Biden, era para ter tido uma mudança, pelo menos essa era a expectativa, mas o governo não aliviou. E o que é interessante é o seguinte. Mas é que eu acho também que o Google, né? Não sabia que não podia falar o nome da plataforma que eu falei antes da hora que fica tudo bem aí no meu canal. Né?
o Google, ele não foi um que estava apoiando o Trump desde antes. O único cara de tech que estava apoiando o Trump desde sempre foi o Elon Musk, que é o dono do X. E o Zuckerberg chegou no finalzinho já, e o Google só apareceu na posse. Deu uma grana lá para posse e trocou o nome do Golfo do México para Golfo da América. O Departamento de Justiça americano é como se fosse uma fusão da PGR com o Ministério da Justiça brasileiro. Funciona dessa forma. Ou seja, tem interferência do Estado. Trump poderia ter interferido? Poderia. Poderia ter falado para os advogados atuarem de modo mais brando? Poderia. Poderia ter tentado mudar a pena? Poderia. Mas ele simplesmente não ajudou. O apoio que as Big Techs, na figura de Elon Musk, deram a Trump em 2024, inclusive com investimentos milionários, não surtiu efeito, pelo menos até agora, como era esperado ou como foi desenhado no pacto. E isso está acontecendo, pessoal, por conta de uma disputa forte entre ou para o futuro do capitalismo. Qual é a disputa? As empresas de tecnologia, as Big Techs, as empresas do Vale do Silício, elas terão poderes para influenciarem as soberanias nacionais? Nós achávamos que elas iriam usar o governo americano para sobrepujarem as soberanias nacionais dos outros países, mas elas estão em rota de colisão com a própria soberania dos Estados Unidos. E por que isso está acontecendo? Pelo seguinte, o futuro do capitalismo é a inteligência artificial. Foi a fábrica, foi a indústria, foi a máquina, foi os computadores, foram os aplicativos, agora a inteligência artificial. Tudo vai ter inteligência artificial. Só que para que as empresas possam desenvolver a inteligência artificial, elas não podem ter restrições. A inteligência artificial tem que fluir de modo natural, entre aspas, orgânico e extremamente livre. E essa é a disputa. As empresas do Vale do Silício não querem que haja restrição ao avanço da inteligência artificial. Só que nesse julgamento do buscador, o governo americano quer ser informado sobre todos os avanços das inteligências artificiais. Esse é o problema. E se houver uma ruptura do monopólio ou dos oligopólios, o avanço da inteligência artificial das empresas do Vale do Silício pode ser afetado. E elas podem ficar para trás por conta do avanço da inteligência artificial chinesa. E eu vejo que foi... Tanto que eu acho que supostamente o Elon Musk roubando dados do Tesouro Americano, né, os dados até médicos de todo mundo, eu acho que tem a ver com isso. Para treinar a própria inteligência artificial dele. Exatamente isso que acabou frustrando o pacto de Donald Trump com as Big Techs. Trump cedeu às Big Techs durante a sua campanha porque ele acreditava que elas poderiam gerar empregos dentro dos Estados Unidos com o avanço das suas empresas. Então vou ser muito brando, eu vou aqui afrouxar as leis ambientais, nós vamos construir super estruturas de energia para produzirmos mais data centers, vocês vão avançar com a inteligência artificial, nós vamos usar o governo americano para sobrepujarmos as outras nações para que vocês possam desenvolver as suas inteligências artificiais, desenvolverem as suas empresas, aumentando assim os empregos nos Estados Unidos. Ótimo, esse é o pacto, esse é o pacto. Uma semana do governo Donald Trump veio o DeepSeek, que é a inteligência artificial chinesa, mostrando que ela era muito mais barata e muito mais eficiente do que as inteligências artificiais americanas, ou seja, do que o ChatGPT, necessitando de tecnologias não tão avançadas assim para ser uma boa inteligência artificial. O que aconteceu? Os mercados entraram em um verdadeiro colapso. Trump olhou para as empresas e falou assim: como que os caras fizeram isso? Que investimento é esse que vocês querem que eu dê para vocês? E os caras com 4 investimento atingiram um objetivo ou um resultado melhor do que o de vocês. Então há um problema aí. Há um problema. Como que eu vou gerar empregos apostando em vocês, sendo que os caras lá na China estão fazendo uma coisa melhor? Então aí a relação azedou. E talvez Trump esteja pensando em quebrar os monopólios, porque com a quebra dos monopólios as empresas poderão ser melhor distribuídas e assim poder gerar mais empregos. Talvez. Gente, eu acho que o professor Leonardo tá dando muita moral pro Trump achando que ele pensa tudo isso. Gente, eu acho que a coisa é bem mais simples. O Elon Musk quer ser o rei da inteligência artificial e aí ele tá quebrando os outros. Eu acho que é simples assim. Será isso que Trump está pensando. O problema é o seguinte: o apoio que Trump recebeu das empresas do Vale do Silício não está tendo contrapartida, ou que elas eram Trump não está tendo contrapartida do governo americano, e a fatura está ficando cara. Por quê? Apple e o Meta foram punidos na Europa e vão ter que pagar multas milionárias. Não é nada muito significativo para essas empresas, mas já é uma sinalização. E por que a União Europeia puniu essas duas empresas? Por conta de uma retaliação que elas estão dando a Donald Trump. Está ficando caro o apoio a Trump. E para piorar, além dessas duas empresas terem sido punidas, a Microsoft está sendo investigada por conta ali do Microsoft Teams. Não sei mais quanto tempo que as Big Techs vão continuar apoiando o Donald Trump. Não está valendo a pena. E eu não sei também o quanto que o capitalismo vai continuar apoiando o Trump. O apoio dele está por um fio. Ou ele muda a postura de governo, ou ele não vai chegar ao fim. Ou vai chegar de uma forma tão arrasado, tão destruído, que ele não vai fazer o sucessor. Vamos continuar observando, mas estamos vendo a história do capitalismo sendo construída exatamente na nossa frente, num momento pivotal. Eu acho que... Deixa eu só ver aqui um último pedacinho de novo, porque os cachorros começaram a causar aqui, porque o cachorro do fundo começou a latir, daí eles correm lá. Então, só para eu entender. Não sei mais quanto tempo que as Big Techs vão continuar apoiando o Donald Trump. Não está valendo a pena. E eu não sei também o quanto que o capitalismo vai continuar apoiando o Trump. O apoio dele está por um fio. Ou ele muda a postura de governo, ou ele não vai chegar ao fim. Ou vai chegar de uma forma tão arrasado, tão destruído, que ele não vai fazer o sucessor.
Vamos continuar observando, mas estamos vendo a história do capitalismo sendo construída exatamente na nossa frente no momento pivotal. Tem do uma canal. galera Então- abandonando. Tem uma galera abandonando o Trump já. Tem uma galera. Gente, esse Trump ficou aí, né? Deixa eu apagar ele. Tem uma galera abandonando o Trump já. O Joe Rogan tá criticando. Porque esse negócio do cara de ele ficar mandando os imigrantes sem devido processo legal para El Salvador ou para uma prisão sem devido processo legal, isso está pegando muito aqui. Então, assim, o Joe Rogan já está criticando, o Elon Musk já foi zoado por todos os comediantes de direita, pela direitosfera aqui. Então, eu acho, assim, que ele pode perder, que ele está perdendo força, mas... E ele deu um passo para trás, porque ele deu uma peidada para a China, boa, né? Inclusive está mentindo que falou com o Xi Jinping, porque está com vergonha de falar que a China ganhou essa guerra. Então é isso. Então ele tem, sim, uma galera que está contra ele, mas ele não está dando para trás, gente, porque ontem, é um negócio que eu estou com bastante medo, inclusive. Eu estou com bastante medo. Quero sair daqui, porque ele prendeu uma juíza por causa de um imigrante. Porque essa juíza, o que acontece é o seguinte, é em Wisconsin. E aí, na frente do tribunal, fica o ICE, que é a polícia do coisa. E esse ICE estava prendendo as pessoas. Então, o que ela fez? Teve um grupo lá de imigrantes que ela pegou e falou assim, não sai pela porta da frente, não sai pela porta do lado. E aí, eles prenderam ela por causa disso. Porque disseram que ela estava tentando obstruir a justiça, porque os caras queriam prender o imigrante. O imigrante estava legal, tá, gente? Numa situação legalizada. Não é que ele tinha a green card, a cidadania, nada, mas ele estava numa situação legalizada. Então, prenderam a juíza. Para dar exemplo, isso tudo é para dar exemplo. Para dar exemplo para os outros juízes ficarem com medo, para fazer o que eles querem, entendeu? E essa galera que está prendendo esses imigrantes são os policiais, entre aspas, que vêm mascarado, eles não se identificam. Eu nem sei se são todos policiais. Talvez alguns sejam, outros não. Que ele mandou soltar toda aquela malta lá do 6 de janeiro, né? Então, ele tem uma milícia dele. Eu acho que o Trump cai, mas vai ser de uma maneira meio trágica. Vai ser alguma... Tipo assim, algum protesto muito grande. Ou, tipo, sabe? Eu acho que vai ser uma coisa trágica. Eu acho que não vai ser uma coisa calma. Não vai ser uma coisa... tranquila, entendeu? Ou ele vai causar tanto que os países já estão boicotando ele, né, gente? Os países já estão boicotando os Estados Unidos. O turismo aqui caiu muito. O turismo aqui parece que faturava bilhões, estava na casa dos bilhões aqui e caiu, tipo assim, caiu tipo mais de 60%, talvez até 70%, sabe? Caiu o turismo. Então, assim, é uma indústria que, o turismo, ele alimenta restaurante, né? Alimenta literalmente, né? Alimenta restaurantes do lugar, lojinha de roupa, lojinha de não sei o quê. O próprio aqui em Nova York. Por que aqui em Nova York pode ter umas peças, pode ter Broadway, pode ter não sei o quê? Porque aqui tem turista pra caramba. Você vai ver uma peça na Broadway, só tem turista, nem tem gente daqui. Então o turismo, ele também movimenta o mercado de arte, mesmo entretenimento. Então, é um baque, gente, enorme, enorme. Pensa no Times Square, com tudo que tem ali, todas aquelas melecas que tem para você comprar, com muito menos gente vindo para cá, entendeu? Então, eu acho que uma derrocada financeira daí, muitos protestos, acho que isso sim. Mas acho que ele não sai sem briga, não. Acho que ele bota a milícia dele na rua e o caramba, entendeu?